Você precisa entender o porquê que você é privilegiado. Uhum. Entendeu? Que você, homem hétero, mulher hétero, que pode andar na rua de mão dada, sem medo de sofrer um tipo de retaliação por estar de mão dada, né? E você entender o que que a gente passa, os medos que a gente sofre perante a sociedade. E entender, principalmente, seja você um homem hétero ou você um homem se referindo às mulheres, o seu lugar de privilégio, Uhum. né? Falando, por exemplo, da igualdade de gênero, você entender, homem, que o teu lugar de privilégio é você jamais duvidarem da tua capacidade, ninguém achar que você não domina tal assunto, ou que você não é forte o suficiente para tal atividade, ou ninguém te interromper, ou enfim, inúmeras coisas. Uhum. É entender a tua posição de privilégio para que você possa somar nesses movimentos, nessas lutas. Então, essa notícia é isso mesmo. Eu acho que tem que trazer isso aí mesmo. E a gente também não confundir as coisas, porque falando do nosso país, a gente tem um cenário político, por exemplo, que na política é onde se discutem as pautas que são de interesse público, né? Sim, É onde a gente tem a possibilidade de fato de brigar por legislações, por recurso para políticas públicas, por criação e desenvolvimento de políticas públicas que vão impactar em questões como as que a gente está discutindo hoje. O que não pode acontecer é a gente ter, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, né, do Legislativo Municipal, apenas masculina, apenas de homens, debatendo uma questão que é da mulher. sim, exatamente. Representatividade é fundamental, Com mas a certeza. representatividade não vai eximir a necessidade da gente ter um debate amplo, plural, de fato democrático, para poder construir uma sociedade que não seja estruturalmente machista, estruturalmente discriminatória, né? Com certeza. A gente precisa na política, de representatividade para que a gente possa levar essa educação e ter mais acesso, e poder levar acesso a essas maiorias minorizadas. Uhum. Então é necessário mulheres nas câmaras, é necessário deputados, vereadores LGBTs, negros, né? É necessário que também haja a porcentagem de pessoas com deficiência para entender as necessidades. Por que que tem que ter uma rampa em tal lugar? Como é que vamos discutir isso se você você consegue caminhar normalmente, você não tem nada que te impeça de subir um meu fio, enfim. Então a gente precisa dessa diversidade no poder público para que a gente possa entender e falar com propriedade dessas mazelas que assolam a sociedade. Com certeza. E você falando, eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com a Cris Amari, e aí fica um abraço para a Cris, que é coordenadora dos direitos da pessoa com deficiência aqui da Prefeitura de Santos, e ela comentou de uma conversa que ela teve com um dono de restaurante, e falando de questão de acessibilidade. E aí ele virou para ela e disse assim: Ah, mas ninguém nunca reclamou, né? Nenhum cadeirante nunca reclamou, eles nem frequentam o meu estabelecimento. Aí ela virou e falou: É por isso que eles não frequentam o seu estabelecimento, porque eles não têm como entrar, eles não têm como olhar o cardápio. Então, se não for acessível, essas pessoas nunca vão frequentar esse lugar. É sobre isso. E a É gente não sobre, para pra pensar é nisso, sobre. né? É inverter a lógica de É raciocínio, né? exatamente isso. E, por exemplo, levando para minha empresa lá onde eu trabalho, durante muito tempo a gente não tinha acessibilidade, rampa de acesso, falando assim especificamente do cadeirante. Até que uma das clientes, cliente antiga, falou assim: olha, já passou da hora de ter, né, essa rampa aqui para a gente poder entrar. E era uma coisa que, quando a gente vive na nossa bolha, a Uhum. gente olha e fala: Nem nossa, eu repara. nunca parei para pensar nisso. Uhum. E aí, imediatamente fizemos a rampa e tá lá. E não só é boa para o cadeirante, como melhorou para o acesso do idoso, que nosso público é predominantemente idoso. Uhum. Para o idoso também entrar na empresa. Então, assim, são coisas que, como a gente não vive, não sente na pele, a gente nem para pensar: meu Deus, é mesmo uma rampa aqui, olha a diferença que faria. Com É certeza. sobre isso. Com certeza.